Aqui que eu quero colocar é o Flamengo. O Flamengo tem 51, é o quarto colocado, tem um jogo a menos do que o Botafogo, o Palmeiras e o Fortaleza. Aí, 9 pontos de diferença, é verdade, mas é um Flamengo que a gente começa a olhar de uma maneira diferente. Será que esse Flamengo já entra na luta porque começa a apresentar um melhor futebol? Já entra nessa briga pelo título? É um novo Flamengo com o Felipe Luiz? O Palmeiras pega o Fortaleza também. E aí os dois... Agora, esses confrontos diretos, ao mesmo tempo que eles são bons para o Flamengo, porque Palmeiras e Fortaleza vão perder pontos, um dos dois perde pontos numa rodada. Sim. Botafogo e Palmeiras, um dos dois pelo menos perde pontos na outra rodada. Só que para quem está embaixo dos três, é terrível você não ter o confronto direto. Porque para o Palmeiras é ótimo ter o confronto direto com o Botafogo. Para o Fortaleza é ótimo ter o confronto direto com o Palmeiras. E o Flamengo não tem confronto direto para tentar tirar essa vantagem numa rodada apenas. Né? Pois é, mas muda a expectativa que se tinha em relação ao Flamengo. Esse final de ano promete ser muito diferente do que a gente estava imaginando com o Tite? Acho que está ameaçando ser. O próprio Felipe Luiz, na primeira entrevista coletiva pós-jogo, ele falava sobre uma aposta na parte física dos jogadores, porque ele parece que vai levar os jogadores ao limite. Para fazer esse jogo de pressão, de saída de bola que o Flamengo fez muito bem em ambas as partidas, e para ter esse jogo intenso, ele precisa dos jogadores inteiros. Os jogadores que têm feito isso são jogadores que têm uma memória de jogo de um time que fez isso muito tempo atrás, né? Então, você vai citar? Eu não sei como eu não sei, por exemplo, como se os jogadores, por exemplo, que chegaram há pouco tempo, que não estão adaptados, conseguem fazer a mesma coisa, né? Se o Felipe Luiz consegue entender o que é necessário. Caso perca, por exemplo, o Gabigol. Vamos dar um exemplo. Perdeu o Gabigol tem um jogo que não pode jogar, está suspenso, ou sentiu um pouquinho, vai voltar outro jogo. Quem é o centroavante para fazer isso? É o Bruno Henrique. Aí você tem que mexer do lado esquerdo também. Quem joga? Então, é promissor o final de ano flamenguista. O técnico é muito inteligente, o técnico trabalhou com treinadores de nível muito alto, o técnico conhece o Flamengo, conhece os dirigentes, e para mim tem uma coisa que é muito importante, ele sabe como se comunicar com os jogadores, com os maiores jogadores da equipe. Ele conhece os caras, ele entende o que falar para eles. Só que tem um outro desafio para ele, que ele já comentou sobre isso. Antes ele era colega de equipe. Então uma coisa, um jogador que tem ascendência sobre os outros atletas, porque, olha, faz isso, faz aqui, vem aqui, o que você acha disso e tal. Outra coisa é ele ser o chefe deles, né? Então, se isso vai gerar algum desgaste, não vai. Resumindo, eu acho que o final de ano do Flamengo é bem promissor, mas tem que esperar para ver também. Os dois jogos, sem dúvida nenhuma, foram muito bons. O Flamengo não fazia 2 jogos seguidos assim há muito tempo, nesse nível.